Pai, nós te louvamos essa manhã mais uma vez pela vida do teu filho, ele já está em tuas mãos. Somos gratos pela vida dele. Fale aos nossos corações, fala ao coração dele essa manhã, porque eu creio que o Senhor já falou, mas ele é tão necessitado de ouvir a tua voz como nós somos. Fala com quem está aqui, com quem está em casa, e que possamos nessa manhã ruminar essa palavra. Pai, eu quero te pedir pela vida dele, da sua esposa, dos seus filhos, pelo seu trabalho, por cada funcionário da 300, da Chocolate Verde, que o Senhor continue manifestando. Guarda cada cliente, Deus, dele, em nome de Jesus. Guarda nessa manhã os seus sonhos, os seus projetos, que o Senhor possa estar em cada um deles e que ele possa glorificar o teu nome essa manhã. Tira os comichões dos nossos ouvidos dessa manhã, para que possamos entender a tua palavra e praticarmos em nome de Jesus. Amém. Graças a paz. Bom dia. Amém? Vocês estão felizes? Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu estou feliz. Eu estou muito feliz hoje. Meu time ganhou ontem do time do André. Isso é motivo de alegria e contentamento. Não porque meu time ganhou, mas porque o time do André perdeu. A dupla alegria. Glória a Deus. Oi? Olha o que a Nicole falou. Ô Lu, a Nicole falou assim, o time do André perdeu de novo. O cara torce pro Vasco, meu. A surpresa é quando o time do André ganha. Não é quando o time do André perde. É quando ganha. Amém? Bom, vamos falar da palavra do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 6. Hoje nós vamos ler aqui a partir do versículo 11. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo de número 16. Versículo 11 ao versículo 16. Está quase acabando. Mais algumas semanas caminharemos para o final. Ontem nós tivemos o último dia do nosso encontro de casais. E eu já quero fazer um anúncio aqui. Que nós teremos daqui a 2 semanas, daqui a 3 semanas, na verdade. A gente vai ter agora dia 12, 19 e 26. Dia 26, nós vamos iniciar como que a gente pode chamar? Uma oficina para jovens. Jovens e adolescentes. Solteiros, pois é. Solteiros, solteiras, namorandos, noivos, estão convidados a participar da oficina, para que vocês aprendam a lidar com questões referentes à fase da vida que vocês estão, né? Então a gente vai falar sobre diversos assuntos muito úteis. Então nós teremos aí no dia 26, amém? O que você quer saber, João? Eu. Pronto. Eu serei um dos palestrantes, mas não o único. Amém? Ela vem. Oxi. Liga o ar-condicionado para mim aqui, por favor. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Nós vamos ler aqui o versículo 11 a 16. Que diz assim: Você, porém, que é um homem de Deus, fuja de todas essas coisas más. Busque a justiça, a devoção e também a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Lute o bom combate da fé. Apegue-se firmemente à vida eterna para o qual foi chamado, e que tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a todos dá vida, e de Cristo Jesus, que deu bom testemunho perante Pôncio Pilatos, encarrego de obedecer a esta ordem sem vacilar,
Assim ninguém poderá acusá-lo de coisa alguma, desde agora até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois, no devido tempo, ele será revelado no céu, pelo bendito e único Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Somente a ele pertence a imortalidade, e ele habita em luz tão resplandecente que nenhum ser humano pode se aproximar dele. Ninguém jamais o viu e nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Então aqui, Paulo, ele está dando algumas últimas instruções a Timóteo. A carta de Paulo é uma carta pastoral, onde Timóteo, sendo o pastor, né, o fundador da igreja de Éfeso, envia Timóteo com algumas instruções acerca de problemas que estavam encontrando na igreja de Éfeso. E dentre esses problemas, a gente tinha problemas de disciplina, de liderança, de falsos ensinos e outras coisas mais. No capítulo 6, ele está falando sobre os falsos mestres e os perigos da riqueza. E aí, quando ele termina as instruções a respeito dos falsos mestres e dos perigos da riqueza, dizendo para que Timóteo, para que a igreja tivesse contentamento, fosse uma igreja que tivesse contentamento em Deus, naquilo que Deus providenciava, supria de necessidade para a igreja, ele vai finalizar dizendo para Timóteo: foge dessas coisas. Você que é homem de Deus, foge dessas coisas. Do que Paulo está dizendo? Paulo está falando a respeito das tentações concernentes às pessoas que buscam a todo custo a riqueza, o amor ao dinheiro e poder, e com isso caem em ruína e tentação. E eles vão se perder, porque a palavra do Senhor vai dizer no versículo 10 que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A gente falou isso durante a semana, nos nossos PGs, nos nossos encontros. E aí ele vai falar, esse foi o motivo que muitos se desviaram da fé e também se atormentaram com muitas dores. Aí ele vai falar: antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. O que é a justiça? A justiça é você ser alguém correto. Então, quando a gente fala de justiça, qual que é o símbolo que vem à nossa mente quando a gente pensa em justiça? O que vem à mente de vocês quando se pensa em justiça? Balança. Certo? A balança. A balança é o símbolo da justiça. E não só a balança, também como símbolo da justiça, a figura da deusa, que eu não vou lembrar o nome dela, que é cega, né, segurando a balança. Né? Ou seja, dizendo que a justiça, ela é cega, ela não pode favorecer alguém um em detrimento do outro. E a Bíblia ela vai citar vários exemplos falando no conceito de justiça que não se pode usar medidas desonestas. Porque como que era a balança naquele tempo? Alguém sabe? Alguém que já lembra como que eram os comércios antigamente? O pessoal assim, mais próximo assim do tempo do André? Hã? Uma das qualidades do André é a perseverança, né? Então, como que era a balança? A balança tinha um peso, então, por exemplo, se precisasse pesar 1 quilo, tinha um peso, e aquele peso ele tinha exatamente 1 quilo. Colocava-se um peso de 1 quilo de um lado, quando colocava-se alguma coisa que desse 1 quilo, a balança ela se igualava. E aí sabe-se que aquela balança ela tem 1 quilo. Aquele alimento, aquela coisa que foi colocada na balança tem 1 quilo. Se você quisesse 2, 3, 4, você colocava mais peso correspondente ao peso que você precisa. O que muitos comerciantes faziam? O que vocês acham que eles faziam?
eles alteravam o peso. Ou seja, eles usavam medidas desonestas. Então, o peso de 1 quilo do comerciante, ao invés de ter 1 quilo, ele tinha 900 gramas. Ele tinha 850 gramas. Então, quando colocava o peso alterado, o resultado do outro lado também seria alterado. Então, se o peso fosse 900 gramas, do outro lado, quando colocasse o alimento, ia dar menos do que 1 quilo. Ou seja, com aquilo, ele podia dizer que ele estava sendo justo, porque estava dando exatamente o peso na balança, porém a medida era uma medida errada, era uma medida desonesta. E Deus vai condenar isso veementemente na sua palavra. Ou seja, que a gente não pode usar medidas desonestas. Então o conceito de justiça é justamente isso, é você ser correto. Justo, uma pessoa justa é uma pessoa correta. E o que ele está falando? Segue a justiça, né? Outra coisa que ele deveria seguir, a piedade. O que é a piedade? O que é piedade? O que é uma pessoa piedosa? Caridosa, o que mais? O que vem à mente de vocês quando você fala assim, essa pessoa é uma pessoa piedosa? Empática, amável, o que mais? Alguém misericordioso? Perdoa. Boa. Mais algum complemento? André? Uma pessoa piedosa é uma pessoa que ela é tudo isso que a gente falou. Ela é empática, ela perdoa, ela é misericordiosa, ela é uma pessoa benevolente, ela é uma pessoa que ela é um cristão, ou pelo menos como um cristão deveria ser. E a piedade vem acompanhada também de devoção. Então, quando nós estamos na igreja, buscando a Deus, confessando os nossos pecados, nos colocando diante de Deus, nós estamos no caminho da piedade, o caminho da bondade, o caminho cristão. Quando a gente olha para isso, ele vai falar assim também, que outra característica do qual ele deveria fugir das más obras e se aproximar das boas obras era a fé. E aí hoje a gente teve um exemplo bem claro aqui na escola dominical do que é a fé. Algumas pessoas elas têm a fé de uma forma muito proeminente. Ou seja, são pessoas assim que elas esbanjam fé. Você olha para a pessoa e a confiança da pessoa é tão grande que aquilo te motiva. E às vezes a gente acaba se deixando com o tempo, experiências e maturidade, ao invés de a gente ter mais fé, a gente acaba ficando mais racional. A gente acaba ficando com menos fé do que com mais fé. Olha que loucura, né? A gente olha para a nação de Israel, quando Deus tira a nação de Israel, a Bíblia diz que Deus fala para a nação de Israel que eles deveriam caminhar por um período no deserto. E durante aquela experiência que eles estavam no deserto, Deus estava ensinando alguma coisa para eles. O que Deus estava ensinando para eles? Deus fala para eles assim, olha, vocês vão para a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Só que entre a promessa e o cumprimento da promessa, tinha algo que chamava deserto, e eles tinham que caminhar pelo deserto. E lá no deserto eles enfrentaram diversos desafios. No deserto, eles eram pobres? Sim ou não? Eles eram pobres? Eram pobres no deserto? E aí? Sim ou não? Não. Eles saíram muito ricos do Egito. Muito ricos do Egito. Eles saíram com muito ouro do Egito. Muitos bens do Egito. Eles não tinham o que comprar. Eles não tinham como usar os recursos que eles tinham. E aí, o que eles tinham? Eles eram obrigados a depender de Deus. O mais rico e o mais pobre eram obrigados a depender de Deus.
todos eles aprenderam o que era ser dependente em Deus. Porque o que tinha muito ouro, não tinha pão para comprar. E o que tinha pouco ouro, também não tinha pão para comprar. Eles eram obrigados a depender de Deus. Eles dependiam de Deus para comer, porque se Deus não mandasse o maná, eles não tinham comida. Eles dependiam de Deus para beber, porque se Deus não mandasse água, eles não tinham água para beber. Eles dependiam de Deus para segurança deles, porque se Deus não poupasse eles dos inimigos, eles seriam mortos no caminho, porque eles não eram preparados militarmente. Eles dependiam de Deus para se aquecer do frio, porque à noite no deserto, para quem não sabe, as águas, elas servem como um regulador de temperatura natural. Então, por exemplo, lugar que tem água, você vai na praia, por exemplo, durante o dia, de manhã, a água é o quê? É quente ou fria? Fria. E à noite a água é o quê? Por quê? Durante o dia ela recebe todo o calor do sol e ela aquece. À noite, quando não tem sol, a água ela faz o efeito inverso. Ela dissipa o calor e ela esfria. Então na praia é muito comum, às vezes, durante o dia, de manhã tá frio, aquela brisa e a água gelada, e à tarde para a noite estar aquele mormaço quente e a água igualmente quente, a não ser em situações em que é tempo de frio mesmo, mas naturalmente isso é um evento. Então, se não tem a água, o que acontece à noite? Frio intenso. E se não tem a água, o que acontece de dia? Calor intenso. No deserto, as temperaturas são extremas. Elas chegam de -5 e 0 graus a quase 40 graus ou mais. Então, o povo no deserto, de noite, Deus providenciava a coluna de fogo que aquecia eles e dava segurança para eles contra os inimigos. E de dia, a nuvem que não deixava que eles torrassem no sol. Com gado, com mulheres, com crianças, com jovens, com idosos. Ou seja, eles tinham que aprender a confiar em Deus. E durante esse período, que durou 40 anos, Deus foi com o povo de Israel. E quando chega lá em Deuteronômio 8, Deus fala assim, olha, vocês estão prestes a entrar na terra. Mas se lembrem de tudo o que vocês passaram no deserto, em que vocês tiveram fome, tiveram sede, eu humilhei vocês para vocês conhecerem o que havia no coração de vocês. E aí, o que Deus estava ensinando eles? A ter fé. Porque quando eles tivessem terra, dinheiro, casa, segurança, exército, eles iam precisar de tudo isso? Alguém que tem 1 milhão na conta, está preocupado com o aluguel amanhã? Alguém que tem saúde plena e perfeita, está preocupado com o resultado do exame que vai sair essa semana? Alguém que tem uma casa quitada, tem onde morar, está preocupado se o aluguel está atrasado e se corre risco de ser despejado? Alguém que tem 1 milhão na conta está preocupado se amanhã vai ter algum problema no trabalho e talvez esteja desempregado no dia seguinte? Não. Então, os meios pelo qual Deus usa para nos treinar, nos ensinar, muitas vezes, é tirando os nossos recursos naturais para que a gente não tenha outra opção a não ser clamar a Deus. Eles tinham dinheiro, mas não tinham o que comprar. Se eles não aprendessem a confiar em Deus que enviaria o recurso, eles morriam de fome com dinheiro. Com muito ouro. E aí o que ele está falando? Qual que é o apelo que ele faz para Timóteo? Timóteo, tenha fé. E a fé é algo que a gente precisa exercitar todos os dias da nossa vida. Porque no dia que a gente deixa de ter fé e confiar em Deus, a gente já sucumbiu
e muito provavelmente a nossa vida está se esvaindo, a nossa vida espiritual, e estamos morrendo espiritualmente. E ele está falando para Timóteo, tenha fé. E aí ele vai falar do amor, da constância, né? Ou seja, o que é constância? Em outras traduções vai falar sobre perseverança. É você ser perseverante, é você ser, uma palavra que a Isabela gosta, a Isabela não está aqui agora, está lá em cima, mas é equânime. O que é ser equânime? Eu vi um vídeo esses dias que o camarada pegou uma garrafa de água. Alguém tem a garrafa de água aí? Uma garrafinha de plástico. Tem? Não, né? Vamos citar um exemplo. Vou pegar aqui o copo. O que tem aqui dentro? Água. Se eu amassar o copo, o que sai? Se eu apertar o copo, o que sai? Se eu jogar o copo no chão, o que vai sair? Água. Isso é uma conclusão óbvia. Qual que é o exemplo que a gente tira disso e que é o exemplo que ele deu? Que o que tem dentro não é o que a gente faz fora que vai mudar o que tem dentro. E aí ele cita o exemplo da nossa vida. Por que a gente reage diferente quando muitas vezes a gente é colocado em situações extremas? O que tem dentro de nós é o que vai sair. Então, por exemplo, por que a gente grita quando alguém provoca a gente? Por que a gente responde com ira quando alguém é áspero com a gente? Por que a gente é duro quando alguém muitas vezes é duro com a gente? Porque é o que tem dentro da gente. Agora, quando você é alguém que nasceu de novo, a circunstância externa não pode ou não deve mudar aquilo que você é. Não importa o que aconteça fora, aquilo que sai do homem, a Bíblia vai dizer que é o que contamina. Então, muitas vezes a gente responde de forma não cristã a coisas externas que acontecem na nossa vida. Alguém fechou a gente no trânsito, o que sai? Não é a mesma coisa que sai quando alguém faz um elogio para a gente. Então, ele está falando, seja perseverante, seja equânime. Equânime é uma pessoa que ela é moderada. Ou seja, aconteceu algo muito ruim, não pode mudar a vida da pessoa. Não pode mudar a pessoa. Aconteceu algo muito bom, também não pode mudar a pessoa. E uma das discussões que a gente teve no PG na sexta-feira, lá no Jardim dos Francos, foi se você tivesse muito dinheiro, o dinheiro, ele muda uma pessoa, sim ou não? Hã? O dinheiro não muda. Ele revela a pessoa. O dinheiro não vai mudar ninguém, ele vai revelar. A pessoa que ela é uma pessoa arrogante, soberba, uma pessoa que ela não respeita as pessoas que estão abaixo dela. Ela não trata mal o porteiro, o segurança, o frentista, porque ela não tem dinheiro. Por isso que diz, quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela, dá dinheiro para ela. Poder, dinheiro é poder. Então, essa pessoa não é uma coisa que possa mudá-la. Ou seja, ela tem que ser uma pessoa que, independente do que acontecer, seja bom ou ruim, ela seja uma pessoa equânime. E o que ele está falando? Seja perseverante. E, por fim, mansidão. Vocês percebem aqui um paralelo com aquilo que a palavra de Deus fala em Gálatas capítulo 6, que são as qualidades, as características do fruto do Espírito, sim ou não? Quais são as características do fruto do Espírito? Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondância, fé, mansidão, temperança. Ou seja,
O que são essas coisas? São características de alguém que nasceu de novo. Ou seja, ele fala para Timóteo, Timóteo, tudo isso aqui, ele vai falar assim, é cilada. Amor ao dinheiro, poder, falsos ensinos. A gente teve um exemplo aqui que foi maravilhoso na aula. A pastora Nicole estava dando aula, ela deu um exemplo. E eu quero trazer aqui para a reflexão de vocês. Se você chegar numa rua e tiver uma placa de proibido estacionar, e você parar o carro na placa, embaixo da placa, você está errado? Sim ou não? Você pode ser multado? Sim ou não? E se alguém for lá e vandalizar e arrancar a placa? Aquela rua continua sendo proibido parar. Concordam? Lá no Detran, tá, que aquela rua é proibido parar. E se você para o carro nessa rua, você pode ser multado? Sim ou não? Pode ser multado. Pode ser multado. Só que você pode questionar. Você pode questionar essa decisão. A mesma coisa acontece, por exemplo, se você vai num lugar, por exemplo, eu parei o carro aqui na rua e colocaram uma placa de proibido parar. E eu parei o carro, estacionei. Só que tem um arbusto cobrindo a placa não é visível. A placa está lá, mas a placa não é visível. Isso pode ser uma justificativa para que eu questione aquela autuação e diga, olha, mas a placa não estava visível. O que o Detran vai fazer? É proibido parar. Eu estava irregular quando eu parei, mas ele entende que eu não tinha os elementos para ser responsabilizado por aquilo e vai tirar aquela autuação. E muitas pessoas, o que elas estão fazendo? Elas estão tirando as placas para que aquilo que é proibido não se torne mais proibido. Tem um monte de igreja que já não tem placa. E quando eu falo de placa é que não tem lei, não tem regra. Mas continua sendo pecado e continua sendo proibido. Mas ele simplesmente escondeu aquela placa atrás de um arbusto. E as pessoas estão ali confortavelmente pensando, não tem problema. Não tem lei. Não tem regra. Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Aqui é um lugar onde eu posso ser quem eu sou. Aquilo que era pecado lá, aqui não é. Porque não tem ninguém me falando que isso aqui é pecado. Não tem placa sinalizando isso é pecado. Não adulterarás, não mentirás, não darás falso testemunho, não furtarás, não fornicarás. Não tem. Tá tudo legal. O evangelho é algo que venha como estás. Pode vir, aqui é o seu lugar. Aí o que acontece? A pessoa está lá achando que está tudo bem. Mas a conta chega. Só que a pessoa, ao contrário daquilo que a gente pode fazer, que é alegar desconhecimento por falta de informação, você nunca vai poder alegar que você não sabia. Porque aqui está a instrução máxima para a sua vida. Não sou eu, como pastor, que digo para você o que é pecado e o que não é. E que o seu pecado é um pecado que pode ser aceito ou não. É a palavra de Deus. E contra ela não haverá nenhum tipo de alegação de desconhecimento. Aí ele vai falar assim, versículo 12, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste boa confissão perante de muitas testemunhas. O que ele está falando? Combate o bom combate da fé. Há batalhas que são necessárias que a gente lute. Há outras batalhas que a gente não deve lutar. Escolha quais são as batalhas que você tem que lutar. Que isso é muito importante. É muito importante eu ficar rico?
Paulo diz que não. Que essa busca desenfreada para em caminho ao dinheiro pode me trazer ruína, pode me trazer problemas. Mas é muito importante de que eu siga o caminho da justiça, da piedade, da fé, do amor, da constância. Essa é uma luta que deve ser lutada. Eu, desde muito pequeno, eu comecei a fazer judô ainda na pré-escola. Eu fiz judô na pré-escola, depois eu fiz um tempo de capoeira, depois eu fiz um tempo de Hapkido, sempre envolvido com artes marciais, sempre, a vida inteira. Nunca tive tanta constância, mas sempre foi o suficiente para eu nunca passar aperto na rua em lugar nenhum. Nunca. Nunca. E um dia, eu estava na 4ª série, estudava no Boemer, e nessa época, eu era muito, como que eu posso dizer? Qual a palavra correta? Eu era um pouco... Hã? Não era gordação. Não era isso, não. Eu era sem noção, folgado e encrenqueiro. Eu era terrível. E eu tinha um amigo que todo mundo conhece, todo mundo sabe o nome dele, todo mundo... que é o Gabriel. E eu e o Gabriel, todos os dias, durante um período da nossa vida ali naquela escola, a gente arrumava confusão com todos os meninos de uma outra sala. Cada dia a gente escolhia um. Amanhã, a gente fazia isso, todos os dias. Chegava na hora do recreio, saia na mão com alguém. Todo dia. Até que chegou um dia que juntou todos os meninos da sala, todos da outra sala, para bater em mim. E no Gabriel. O que eu fiz? Eu saí chamando todos os meninos da minha sala, todos, para a gente enfrentar os meninos da outra sala. Todos eles, unanimemente, falaram assim, eu não tenho nada a ver com isso. Não quero nem saber. Essa batalha, eu não tenho que lutar. Eu consegui convencer um. Não. O Gabriel já estava no rolo. Eu consegui convencer um, que era o Paulo. O Paulo era um gaúcho e nunca tinha brigado. Mas ele entrou na minha, e aí vai eu e o Paulo contra o resto da sala inteira. Era uma outra 4ª série, o resto da sala inteira. Quando eu saí da escola, tinha mais ou menos uns 50 moleques me esperando na porta do Boemer. Eu saí correndo na direção do Takara. Quando eu entrei dentro do Takara, que eu coloquei a mochila em cima do balcão, o Takara tinha aquela parte em cima. Quem mora aqui há bastante tempo lembra, tinha um mezanino no Takara. E ficavam as caixas de cerveja, assim, logo na entrada assim, do mercado, e do lado do balcão onde a gente colocava as mochilas. Na hora que a gente entrou no mercado, que eu coloquei a mochila em cima do balcão, o Paulo falou assim, vamos se esconder lá em cima. O cara pegou a mochila, assim, tirou assim debaixo do balcão. Opa, que não é lugar de brincar, não. Vai esconder em outro lugar e devolver a mochila. Eu peguei minha mochila assim, eu falei assim, Paulo, pelo amor de Deus, o que você fez, mano? Aí fui saindo bem devagarzinho assim, ó. Bem devagarzinho assim do mercado, assim. Aí na minha cabeça tocava aquela música lá. Stay longer. O final do Velozes e Furiosos, eu fui saindo. Aí eu fiquei escondido assim, atrás da caixa de cerveja, assim, pensando na minha vida. Aí quando eu saí de dentro do mercado, tinha dois meninos que eram repetentes, eles praticavam bullying e me zoavam assim, muito. Um deles era o Márcio, o outro eu não lembro, o outro era meu amigo. E esses dois me salvaram de tomar uma surra naquele dia. Me salvaram, foi todo mundo embora, dissipou. Eu nem sei como eu cheguei em casa naquele dia, eu não lembro como que eu fiz para chegar em casa. Um medo da desgrama, um medo, assim. Eu fiquei uns 2 dias sem aparecer na escola. Quando eu cheguei na escola, aí chegou na hora do recreio, eu bem pianinho, bem quietinho, bem na minha, né? Já tinha acabado aquela fase de valentão, foi bem curta. Aí, quando eu cheguei na escola naquele dia, chegou um menino que eram 2 meninos, eram 2 gêmeos, né? E esses meninos, eles eram da favela que tem aqui atrás,
aqui atrás que dá na Inajar. Eu esqueci o nome da favela aqui, que dá na Inajar. E esses meninos, pensa nos meninos que tinham uma genética assim, sabe aqueles meninos assim, negão assim, que forte, musculoso? Eu falei, meu, eu não levava com esses moleques. E o moleque chegou para mim e falou assim, ó, agora é nós dois. Um deles falou assim para mim, agora é nós dois. A gente vai lá para o Areião é aqui, né? Quem conhecia o Areião aqui é onde tem a Igreja da Graça. Falou assim, a gente vai sair na mão, sem ninguém para separar, sem ninguém para assistir, até um dos dois arregar e já era. É eu e você. Ou a gente para agora. Eu falei, essa batalha não vale a pena. Peguei na mão dele e falei, não, nós para agora então. Eu sabia que aquilo não era para mim. Eu não ia entrar naquela. Então tem batalhas que a gente precisa saber se deve lutar ou não. Eu nunca entrei numa briga pensando assim, pô, aqui não dá para mim, eu evito. Espiritualmente falando, a gente precisa saber quais batalhas a gente tem que lutar. A gente precisa lutar quando é a nossa família, a gente precisa lutar quando é o nosso casamento, a gente precisa lutar quando é nosso trabalho, a gente precisa lutar quando é a nossa igreja, a nossa fé, a caridade, a vida espiritual. Então as nossas batalhas, elas devem ser batalhas sempre espirituais. A gente não deve entrar em guerra que a gente sabe que a gente não vai vencer. Olha só o que a palavra do Senhor vai dizer. Que um dia havia um exército inteiro para guerrear contra um gigante. E só um homem que teve coragem de desafiar aquele gigante. Só que ele traz aquela batalha para onde ele sabia que ele podia vencer. Ele falou assim, esse gigante ele não está desafiando o exército de Israel, ele está desafiando o Deus vivo. E ele, como representante do Deus vivo, ele fala assim, eu vou vencer essa batalha em nome do Senhor. Então a gente precisa trazer as nossas batalhas para onde nós sabemos que nós podemos vencer. E o único lugar onde nós temos garantia de vitória é no joelho, é na oração, é a guerra espiritual. É o que o apóstolo Paulo está falando, combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para o qual também foste chamado e que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Ou seja, o combate você tem que lutar, não é o combate de ficar rico, não é o combate de ficar... de desejar poder, não é o combate de dominar sobre a igreja, não é o combate de querer fama. Não. Combate da fé. Combate espiritual. Ele fala assim, exorte-te perante Deus que preserva a vida de todas as coisas e perante Jesus Cristo que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão. Qual foi a confissão de Jesus diante de Pôncio Pilatos? A gente vai lá para Mateus 27. Qual foi a confissão de Jesus diante de Pôncio Pilatos? Mateus capítulo 27, a partir do versículo 11. Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou dizendo, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. O que Jesus fez? Jesus deu testemunho de que ele era o Senhor, sem palavras, até a morte. O seu testemunho de Cristo é até onde? Porque a gente não testemunha Cristo com medo de perder o emprego. A gente não testemunha Cristo com medo de perder os amigos. A gente não testemunha Cristo com medo de perder popularidade. A gente não testemunha Cristo com medo de perder seguidores. A gente não testemunha Cristo com medo de perder likes. Olha só a que ponto chegamos. E o que o apóstolo está falando? Testemunhem, assim como Cristo fez boa confissão, guarde o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Se preciso for, até a morte, testemunhe Cristo, que Ele é Senhor. O que você tem medo de perder? No testemunho de que Jesus é o Senhor da sua vida. E aí ele vai finalizar dizendo assim,
a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aí ele vai falar, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Aí ele vai dar um testemunho da glória de Deus, que é uma doxologia, que é um louvor a Deus, é um louvor de exaltação a Deus, dizendo, ele é bendito, único e soberano, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse Senhor que nos chamou para sua boa obra, nos salvou pela graça que não merecemos, independente do tamanho da sua fé, se é grande ou se é pequena, nos justificou por seu sangue, nos tornou justos diante de Deus, pela qual, em épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aí ele vai falar, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. De quem que ele está falando? De quem que ele está falando? De quem que ele está falando? Deus Pai. Ok. Diz que nenhum homem jamais viu e nem é capaz de ver. Só que a Bíblia diz que Moisés viu a Deus. Moisés viu a Deus, só que não vai dar tempo de responder, depois vocês perguntem para o André. E por fim ele diz assim, a ele honra e poder eterno. Amém. Se ninguém viu a Deus, e diz que Moisés viu a Deus, quem Moisés viu? Quem Moisés viu? Ninguém viu, luz inacessível. Ele habita, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. Moisés viu quem? Tá certo, André? Amém, glória a Deus. Moisés viu Jesus, que é Deus. Amém? E que Deus possa falar mais aos corações de vocês. Lutem as batalhas espirituais. Tragam as batalhas para onde vocês podem vencer, que é no joelho. São as nossas batalhas, elas são espirituais. As armas das nossas milícias são espirituais e poderosas em Deus. As nossas armas são poderosas em Deus. Não dá para entrar numa guerra que você não tem como vencer. É impossível você enfrentar o exército inimigo que vem com fuzil, canhão, com trator e tanque de guerra, com um bastão de beisebol. É impossível. Então você precisa ter armas igualmente poderosas. E as armas mais poderosas que o cristão tem é a oração. Não é a briga, não é a discussão, não é a falação, não é a bateção de boca, não é a violência, é a oração. Traga suas batalhas para a oração. Traga suas batalhas para o joelho. É o único lugar onde você pode vencer as suas batalhas. E ele vai dizer, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, e que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Amém? Que Deus possa falar mais aos vossos corações, e as palmas louvem ao Senhor Jesus.